Boa tarde, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Hoje estamos aí entrando um pouco mais cedo, em função de um evento que nós estamos tendo na Diocese de Santo André, onde eu faço parte pela Renovação Carismática Católica. Então, hoje eu precisei, para estar com eles, eu preciso adiantar aqui, para estar em unidade lá com a minha Diocese. Então, peço desculpas a vocês, né, que na verdade nós havíamos marcado para as 19h30, mas aí surgiu o evento, eu acabei me lembrando depois de ter acabado o vídeo, e aí estou aqui dizendo para vocês que vamos começar o vídeo então um pouco mais cedo para a gente participar depois, para que eu participe depois lá com a minha Diocese, na página da nossa Diocese de Santo André. Você também é nosso convidado a participar também dessa semana de avivamento. Hoje é o 6º dia. Amanhã a Diocese encerra a semana de avivamento com uma tarde de louvor, né, lá na paróquia São Camilo de Leles, né, lá em Camilópolis, a partir das 15 horas. Hoje às 20 horas e amanhã às 15 horas. E você é nosso convidado lá também. Eu, como um diocesano da Renovação de Santo André, estou convidando você a fazer parte lá conosco também desse... É um evento online, né, um evento virtual, mas que estarão pessoas lá reais, tá bom? Para então encerrarmos essa semana de avivamento. Hoje às 20, amanhã às 15 horas. A você que está online aí, se você já quiser confirmar o áudio para nós, seria uma boa coisa, uma enorme coisa, um enorme favor que você presta a esse miserável pregador. Hoje, irmãos, eu havia dito na quinta-feira que nós vamos falar sobre a Renovação Carismática Católica, né? Segundo a visão do autor Hughes Franklin Novaes, do livro O Adorável e Misterioso Espírito Santo, que é este livrinho aqui, né, que eu já tenho mostrado algumas vezes, mas está aqui, O Adorável e Misterioso Espírito Santo, autor o Hughes Franklin Novaes, né, do apostolado Dois Corações, se eu não me engano, isso, apostolado dos dois sagrados corações, né? Tem a aprovação eclesiástica e tudo mais, né? Tem o imprimatur, né? Nihil obstat imprimatur. Tem aqui, então é um livro que é bom para quem que está começando e precisa esclarecer algumas dúvidas acerca do Espírito Santo, sua forma de agir. É algo bem simples, é algo bem resumido, muito breve, né? Ele não aborda vários assuntos de uma forma muito breve. Alguns assuntos ele se detém um pouco mais, como é o caso do repouso no Espírito, né, que foi um conteúdo até que bom. E também agora a Renovação Carismática Católica, quando ele fala, né, da Renovação Carismática Cristã, ele não chama de Renovação Carismática Católica, ele chama de Renovação Carismática Cristã, né? É diferente a forma como ele enxerga, né? E nós vamos saber o porquê dentro do conteúdo. É um conteúdo um pouco mais vasto, né? Não sei se vai dar para dar tudo hoje. Vamos fazer o possível para dar tudo hoje. Caso não dê, a gente completa aí na terça-feira, tá bom? Então, a você que está aí acessando aí, que quiser compartilhar, nos ajudar aí, compartilhe. O vídeo vai ser replicado lá no canal do YouTube também, onde lá tem toda a playlist de todas as pregações que foram feitas acerca do livro. Lá também no YouTube você encontra o livro Carta aos Amigos da Cruz, de São Luís Maria Grignion Montfort. Também você encontra no canal do YouTube diversos conteúdos, inclusive uma playlist só para pregadores. Tem uma pregação dividida em 3 pregações. Existem outros conteúdos, como artigos do blog, onde eu também escrevo. Também tem alguns outros conteúdos muito bons. Caso você queira lá acessar, tem um conteúdo que nós fizemos sobre tudo na Semana Santa, né, na Páscoa, que ficou muito bom, né, as pessoas elogiaram. Mas acessa lá no YouTube, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, né, e divulga, vai ser replicado o vídeo lá. Aqui eu faço, né, de uma forma um pouco mais simples, mas lá no YouTube, como eu sempre tenho dito, lá existem vários outros recursos que beneficiam tanto a minha transmissão quanto a minha missão também, quanto a missionaridade do pregador. Mas isso é em último plano. Em primeira instância, os benefícios são muito melhores no que diz respeito à transmissão. Bom, você que está aí online, compartilhe o vídeo, confirma para mim se o áudio está bom, né? Se você puder me confirmar.
se o áudio está bom, para que a gente fique um pouco mais seguro, né? Nós temos retorno da imagem, mas do áudio a gente não tem o retorno. Se o áudio está bom, se você me escuta bem, né? Pelo menos isso a gente precisa dar um pouquinho de qualidade, né? Então vamos lá, vamos aguardar e dar um pouquinho de horário, aguardar um pouquinho mais o horário aí, para as pessoas irem entrando. Enquanto isso, nós vamos dando aqui algumas dicas do que vai ser falado hoje. Então, o Yusan, o autor do livro, o Adorável e Misterioso Espírito Santo, ele tem uma visão um pouco diferente, né? Até porque provavelmente ele tem um outro carisma, a comunidade dele, ele é de uma comunidade de vida e aliança, ou ele faz parte desse apostolado dos dois corações. Eu não conheço, sinceramente não conheço esse apostolado, mas ele tem uma visão como se ele fosse de alguma comunidade, né, alguma das novas comunidades, né? É o que ele dá a entender em todo o conteúdo do livro, né? A forma como ele escreve, as ideias com as quais ele escreve também. Parece que aparenta, né, irmãos? Eu não posso bater o martelo, né? Com certeza. Mas parece que ele dá a entender que ele faz parte de uma dessas novas comunidades de vida e aliança, chamada Apostolado Dois Corações. Então a visão dele, que nós vamos aqui dar aquele respaldo, né? A visão dele não é igual à visão da renovação carismática como realmente ela é. Tá? Nós vamos perceber isso no conteúdo do livro. Eu quero salientar que é um conteúdo pronto, onde nós não temos o direito de mudar o conteúdo, mas nós podemos atualizar, né, a mensagem de uma forma a dar uma visão correta, né? Eu, como membro da Renovação Carismática Católica, eu me sinto na obrigação, no dever, né, de quando há uma visão errônea, de ir lá e também dar a visão correta daquilo que realmente é, né? Muita gente aí fala da Renovação Carismática Católica, mas sem conhecimento de causa. Então o que é desonesto? É desonestidade, é injusto. Você não conhece, você não participa, então você não tem o direito de opinar, né? Isso é justo. Então quando você conhece, você pode opinar. Quando você participa, quando você está lá trabalhando em prol, você pode opinar. Caso contrário, você não deve opinar. Eu acho isso injusto, é desonesto. Se você não conhece, cala a boca, né? É simples assim. O Yusan, então, ele dá como se fosse um gancho para o assunto que ele vai tratar depois, irmãos. E aí, o próximo assunto, eu espero poder já na terça-feira abordar o assunto, é Nossa Senhora, Maria e o Espírito Santo, que é um conteúdo muito extenso. Ele trabalha muito aí a figura de Nossa Senhora junto ao Espírito Santo. São várias páginas aí, aqui ao todo são 10, 15 páginas, irmãos, de conteúdo acerca de Nossa Senhora e o Espírito Santo. Então vai ser com certeza 2 ou 3 transmissões para nós passarmos o conteúdo do Franklin, que é muito bom acerca de Nossa Senhora. Deve ser o próprio do carisma, né? Apostolado dos Dois Sagrados Corações, então deve falar muito sobre o carisma deles, né? Vai falar muito a respeito do carisma deles. Enfim, caso você queira comentar, pode colocar os comentários, a gente vai dando boa tarde na medida que a gente vai vendo as pessoas entrarem aí. Eu só vejo você entrar se você comentar, né? Eu vejo aqui também que a Iraci, né? Boa tarde, Iraci Gabiato, seja muito bem-vinda, né? Que Deus abençoe sua vida e sua família. Também peço aos irmãos que estão online aí nos acompanhando, que nos confirmem se o áudio está bom, né? Pedi desde o começo do vídeo, né? Nós estamos quase a 15 minutos aí e ninguém falou nada, né, da cerca. Boa tarde, Jaqueline, seja muito bem-vinda. Que Deus abençoe sua vida. E ninguém falou do áudio ainda, né? Então, por favor, confirme aí se o áudio está bom, né? Se você consegue me ouvir bem, para a gente ter segurança aqui e tocar o barco aí acerca na transmissão, ok? É importante tomar água. Então, tome bastante água. Não deixe de tomar água. Bom, vamos ver que hora que é, irmãos. Vai faltar 5 para 5. Então nós vamos já começar, né? Vamos já adiantar aqui o assunto, né? Boa tarde, Patrícia. Seja muito bem-vindo. Obrigado aí pelo retorno do áudio, né? Tá vendo? A gente precisa ficar cobrando, senão o pessoal não fala. Muito obrigado, Patrícia. Deus abençoe. Boa transmissão para nós.
Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos espirituais e carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a cruz de Cristo se deite sobre mim, quem nela morreu responda por mim. Sangue justo caia sobre mim, os meus inimigos fujam de mim. Por tua proteção, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Mais uma vez, boa tarde, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. É uma grande alegria, irmãos, falar a respeito desse tema do livro. O livro vai nos trazer hoje falando sobre a renovação carismática católica. Oh, meu Deus! Um movimento que eu amo, que me trouxe para a igreja, que me fez igreja na igreja, aonde eu sou missionário, aonde ali Deus me ergueu, me tornou quem eu sou hoje, né? Falta muito ainda a percorrer, mas já percorri um bom caminho, já dei um passo, né? E louvado seja Deus por isso. Porém, irmãos, nós chamamos renovação carismática católica. O Wilson Franklin Novaes, ele vai chamar o movimento de renovação carismática cristã. Ó, renovação carismática cristã. Ele não chama de renovação carismática católica. E você vai entender o porquê que ele aborda esta forma de falar durante o conteúdo do livro. Você vai perceber uma visão um pouco diferente, né, daquilo que realmente nós somos, né? Não que ele divirja assim doutrinariamente ou fuja assim de forma monstruosa daquilo que é a renovação carismática. Não, é que é uma visão um pouco diferente daquilo que nós aprendemos aí durante as formações da renovação. Quero convidar você a pegar sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 1. Todo carismático deve saber essa passagem de cor salteado, né? Eu espero, pelo menos, né? Tem que saber ela de cor salteado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 1 a 11, nós vamos abordar. Então pega aí comigo, a tradução que eu estarei usando é a Bíblia do Peregrino, como sempre, né? Essa tradução é a que mais me ajuda a aprofundar a mensagem que é dada, né? Então, é a tradução que nos auxilia, irmãos, a aprofundar. Por quê? Porque a Bíblia do Peregrino, ela não só dá a passagem bíblica, ela dá um rodapé que te aprofunda versículo por versículo naquela passagem, né? Naquela perícope da Bíblia, onde são separados os assuntos, subtítulos, né? A perícope, então ele aborda ali detalhadamente e nos faz aprofundar dentro da palavra de Deus, não nos dando chance de ter uma visão deturpada da Bíblia. Mas vamos lá. Versículo 1, irmãos, de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando chegou o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. De repente veio do céu um ruído como de um vento de furacão que encheu toda a casa onde se alojavam. Apareceram línguas como de fogo, repartidas e pousadas sobre cada um deles. Encheram-se todos do Espírito Santo e começaram a falar línguas estrangeiras, conforme o Espírito Santo lhes permitia expressar-se. Moravam então em Jerusalém judeus piedosos vindos de todos os países do mundo. Ao ouvir-se o ruído, reuniu uma multidão e estavam espantados, porque cada um ouvia os apóstolos falando no próprio idioma deles. Fora de si pelo assombro, comentavam: não são todos estes galileus os que falam? Como então os ouvimos, cada um em nossa língua nativa? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e distritos da Líbia junto a Cirene, romanos residentes, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos os ouvimos contar em nossas línguas as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Dá um grande beijo na sua Bíblia. Quem beija a Sagrada Escritura, beija a face de Cristo, vai dizer Santo Agostinho. Irmãos, que maravilha esta passagem, irmãos. Estamos fazendo um aprofundamento, uma releitura dos Atos dos Apóstolos, junto aos pregadores da região antiga da Diocese de Santo André. E tem sido assim, nós temos assim arrancado, descoberto, né, melhor dizendo, diversas pérolas, né, dos Atos dos Apóstolos que haviam fugido um pouco do nosso olhar, né? Nós, graças a Deus, está sendo uma bênção. Mas, enfim, irmãos, nós sabemos que aí, em Pentecostes, está o nascimento da igreja.
a igreja havia sido anunciada por Cristo na pessoa de São Pedro, lá em Mateus capítulo 16, de 16 a 18. Nós sabemos também que a igreja, ela nasceu, ela foi anunciada em Mateus 16, mas em Atos 2 ela nasce, ela desabrocha, ela foi anunciada, era somente uma semente em Mateus 16, e a semente em Pentecostes, essa semente ela brota. Então, e torna então ali, a partir de Pentecostes, é inaugurada então a era do Espírito Santo. O Antigo Testamento são os atos do Pai, de Deus Pai, nós poderíamos assim dizer. Os evangelhos são os atos de Jesus. Então ninguém mais fala do Pai a não ser o próprio Jesus, que é a expressão do Pai, que é o verbo de Deus encarnado entre nós, que veio nos dar a salvação, segundo a vontade benevolente do Pai. E então, no Evangelho só se trata disso, só do Jesus. Jesus agindo, falando, ensinando, dando o Espírito Santo, prometendo o Espírito Santo. E em Atos dos Apóstolos, então, começa a era do Espírito Santo. Em Pentecostes, de forma específica, começa a era do Espírito Santo, onde o catecismo da igreja vai chamar de economia da salvação, né? Economia sacramental. Né? Porque a igreja é o grande sacramento de salvação deixado por nosso Senhor Jesus Cristo para nós, para o nosso benefício. Então, se a igreja nasce em Pentecostes, podemos dizer que a igreja é carismática por excelência, porque ali foi derramado um grande batismo no Espírito Santo e houve uma teofania de Deus de forma explícita, né? na visão de São Lucas. E depois aí, o decorrer dos Atos dos Apóstolos inteiros, 28 capítulos dos Atos dos Apóstolos, acaba sendo aí na pessoa de São Pedro no primeiro momento, depois São Paulo, os grandes protagonistas, né? Mas o protagonista maior é o Espírito Santo, que age na pessoa de Pedro e na pessoa de Paulo, posteriormente. Até o capítulo 13, mais ou menos, nós vemos ali a figura de Pedro. Até o capítulo 15, né? Na verdade, a última aparição de São Pedro nos Atos dos Apóstolos vai ser no capítulo 15, onde se dá o Concílio de Jerusalém. Depois disso, aí fica a critério de Paulo, se bem que Paulo já havia aparecido desde o capítulo, no final do capítulo 7, será que eu estou certo? No final, no Martírio de Santo Estevão, capítulo 7 ou capítulo 8, deixa eu ver aqui para não dar nenhuma informação errada, né? A gente não pode ficar supondo a Bíblia, a gente tem que ter certeza da Bíblia, né? Aí São Paulo vai aparecer como Saulo no final do capítulo 7. Aliás, a primeira coisa onde Saulo vai aparecer primeiro vai ser ali capítulo 8, versículo 1, né? Aprovando ali a execução de Santo Estevão, primeiro mártir da Bíblia. Pois bem, a partir daí, então, Saulo aparece depois no capítulo 9, né, que se dá a sua experiência a caminho de Damasco. Depois, no capítulo 10, São Pedro, né, na casa de Cornélio. Depois, aí, alguns outros atos aí isolados, intercalando, né. São Lucas é um escritor exímio, né. Ele faz a ponte sempre, ele vai trançando os dois assuntos até fazer a ponte para o assunto posterior, ao qual ele vai abordar no capítulo seguinte, né? Tanto o Evangelho quanto os Atos dos Apóstolos, né? Que na verdade é uma obra só, né? Que foi dividida aí pela sabedoria da igreja. E aí então nós temos duas obras, mas na verdade é uma só, é a segunda parte da primeira obra que começa no Evangelho. E nós percebemos o quanto São Lucas é um bom escritor, porque todas as vezes ele faz uma ponte para trilhar o próximo assunto. Enfim, tudo isso, irmãos, para falar que Pentecostes, o evento de Pentecostes, além de ser o grande nascimento da igreja, nós podemos dizer, de uma maneira figurada, que a renovação carismática começou lá. Porque tudo começou lá. A nossa espiritualidade é de Pentecostes. Então não tem como falar que não começou lá. Né? Isso é um pensamento do Antônio Lúcio. Não é um pensamento da renovação, não é um pensamento da igreja também. Não. É um pensamento do Antônio Lúcio. É algo particular que eu penso. O Antônio Lúcio, penso.
né? Eu penso, estou partilhando um pensamento, não é uma verdade para você acreditar, mas é um pensamento de forma figurada, ou até de certa forma até concreta, a renovação carismática começou lá, porque tudo isso já tinha dentro da igreja, até a renovação carismática fazer o seu boom ali pelos anos 60, 70. Já havia, antes de Duquesne, a igreja já era carismática, ela apenas não tinha esse boom que tem hoje, né? Essa explosão aí com o soerguimento, né, do movimento Renovação Carismática Católica. Estava lá, o Espírito Santo sempre esteve em auxílio da igreja, sempre esteve ali auxiliando a igreja, sendo a alma da igreja, assim como nós o temos e devemos acolhê-lo como alma da igreja. Agora veja, irmãos, o que vai trazer o livro? O Wilson vai dizer assim sobre o nascimento da renovação carismática e a sua missão dentro da igreja. Se houver necessidade, eu vou dar aqui uma consertada aqui com uma linguagem correta, ok? Na Igreja Católica, diz o Wilson, ela nasceu, a renovação carismática, como de uma inspiração sobrenatural, de um sopro divino que ninguém sabe de onde veio, no esforço de ampliar a visão dos cristãos, objetivando implantar uma compreensão mais profunda do amor de Deus e do amor ao próximo, tornar conhecido o Espírito e sua vontade e a sua divina missão em todas as gerações, permitindo discernimento da vontade de Deus para que ele seja sempre colocado em primeiro lugar na existência de cada pessoa. Bom, é uma opinião do autor, que aliás eu concordo com essa opinião, essa primeira opinião, um sopro divino, um despertar divino, uma nova aurora da igreja, como chamava São João Paulo II, né? Que é a nova aurora da igreja. O Papa Francisco vai mais além, que é uma corrente de graça, né? O nosso Papa Francisco ama a renovação e deseja que a renovação cresça na unidade com a igreja, na igreja e pela igreja, né? Tanto que propôs aí, teve essa proposta do Chares, que mais tarde nós abordaremos esse assunto também. Não aqui, tá? O Chares, ele é um assunto que deve ser compartilhado numa transmissão específica. Depois de diversos encontros preparatórios, vai dizer o Wilson, contando a história lá de Duquesne. Depois de diversos encontros preparatórios, oficialmente a epifania carismática, olha a linguagem do Wilson, é uma linguagem diferente, eu retomo aqui de novo, relembro você, é uma linguagem diferente. Oficialmente a epifania carismática começou em 30 de junho de 1967, na Universidade de Notre Dame, em Indiana, nos Estados Unidos, na América do Norte, quando se reuniram no primeiro encontro de oração com alunos da universidade, com a finalidade de orar ao Espírito Santo. E ele descreve aqui as pessoas que estavam lá: Padre Edward O'Connor, professor universitário, Irmã Amata Forte, Ben Ghezi, Kevin e Dorothy Hannigan. É claro que nós sabemos que dessa turma toda, né, uma pessoa sobrou, né? Uma pessoa está viva até hoje, pregando aí nos eventos da renovação, que é a Patty Mansfield. Ela estava lá naquele encontro, ela viveu aquilo. Irmãos, é fantástico ver ela testemunhar o que aconteceu ali naquele lugar, ali em Duquesne. Ela estava no retiro em Duquesne, irmãos do céu, ela falando, dá vontade de você entrar lá dentro também, né? Enfim, no Brasil, vai continuar o Wilson, a devoção ao Espírito Santo é antiga e vem dos tempos da colonização. 35 anos após o descobrimento, no dia 23 de maio de 1535, num domingo em que se celebrava a festa de Pentecostes, o fidalgo português Vasco Fernandes Coutinho, a bordo da caravela Glória, aportou o território brasileiro e denominou a área que lhe foi destinada para fundar a sua capitania, de Capitania do Espírito Santo, onde está situado hoje o Estado do Espírito Santo, como demonstração de evidente carinho pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Wilson vai buscar na história algo que para muitos é desconhecido, desse tal de
fidalgo português aí, esse tal de Vasco Fernandes Coutinho, que no ano de 1535, no dia 23 de maio, aporta ali no estado do Espírito Santo, e ali então se dá o nome de Espírito Santo, e monta ali a capitania do Espírito Santo, que hoje estado do Espírito Santo, que tem a sua capital como Vitória, não é? Pois bem, agora, entretanto, né, depois o Wilson, o que ele vai abordar aqui? Ele vai abordar a realidade do Brasil, que muitas paróquias têm como nome, têm como seu padroeiro o Divino Espírito Santo. Por exemplo, quando o meu terceiro grupo de oração, meu primeiro grupo foi o Fonte de Luz, meu terceiro grupo foi Rocha Resplandecente. Não, primeiro foi o Rocha Resplandecente, que eu vi nascer, depois o Fonte de Luz, onde eu fui convidado a servir, e depois o terceiro grupo é a Luz do Espírito, onde a sua comunidade se chama Divino Espírito Santo. Até hoje está lá o grupo, se dá toda quinta-feira, a partir das 19h30. Né? Está também fazendo suas transmissões aí de lives oracionais aí, pelo Instagram, se eu não me engano, e também, não sei se está pelo Facebook, mas pelo Instagram eu tenho certeza que estão fazendo. Mas, enfim, então ele vai dizer que várias paróquias adotaram esse nome. Eu conheço também uma paróquia ali no setor Aturalvim, da Diocese de São Miguel, se eu não me engano, que também tem ali a paróquia Divino Espírito Santo. Então, irmãos, várias paróquias no Brasil, comunidades, adotaram o nome, tiveram como seu padroeiro o Divino Espírito Santo. Agora, também temos também no Brasil as festas, né? Os eventos que são celebrados em honra ao Espírito Santo, né, como as bandeiras do Divino, que percorrem as ruas e as casas, né, os ritmos de canções aí, cadenciados por tambores, diversos instrumentos de corda. Isso se dá muito lá no norte e no nordeste do país, né? Aqui no sudeste, na parte sul, centro-oeste, sul, sudeste, eu não tenho notícia de que isso também aconteça, né? Seria interessante se alguém aí pudesse nos auxiliar, se souber dessa informação, se lá também existe. Porém, contudo, no entanto, o Wilson vai dar uma informação aqui acerca disso, uma informação que precisa aqui olhar por uma ótica melhor. Entretanto, nunca existiu anteriormente uma preocupação na mesma dimensão que é cultivado o folclore, de estudar e conhecer e venerar o Espírito Santo, colocando no verdadeiro lugar de realce e reconhecendo nele o mesmo e único Deus que vive no meio do povo. Bom, eu não sei se o Wilson conhecia, né, a história da Beata Helena Guerra, mas também não sei se aqui ele quer dizer num contexto brasileiro, porque também nós no Brasil, a gente também não sabia muito bem da Helena Guerra não, né? E ele está falando uma baita de uma realidade. Nós ouvimos muito falar, hoje talvez nem tanto, mas há uns 10, 15, 20 anos atrás, nós não ouvíamos falar tanto do Espírito Santo. Nas homilias dominicais, nós não víamos falar tanto assim. Hoje já não é mais assim. Mas se nós formos cavucar um pouco a história, nós vamos saber que lá, se eu não me engano, no século XX, ali com a Beata Helena Guerra, século XX, ela escreveu cartas para o Papa Leão XIII, para que o Papa Leão XIII escrevesse algo sobre o Espírito Santo, promovesse a pessoa do Espírito Santo. E aí então nasce, né, um documento, né, eu não me lembro do nome do documento que o Leão XIII escreveu, mas então nasce também a coroa do Espírito Santo já havia, mas aí o Papa João XXIII abre o Concílio Vaticano II, pedindo uma nova efusão para o mundo inteiro, né, e graças a Deus, Deus ouviu a prece desse homem, desse Papa, de São João XXIII, graças a Deus, né? Graças a Deus ele ouviu. E aí o Wilson continua, né? Então eu gostaria de fazer essa observação. Havia Beata Helena Guerra que pedia para o Papa lembrar do Espírito Santo, né? Que hoje aí a Beata Helena Guerra é sempre lembrada aí nos retiros da renovação. Graças a Deus foi aquela... o Antônio Lúcio tem um olhar para Beata Helena Guerra como se ela fosse uma precursora da renovação carismática lá nos tempos de João 23. Agora, entre nós,
as primeiras reuniões carismáticas, eventos carismáticos, encontros carismáticos, experiências de oração, seminários de vida no Espírito, grupos de oração, né, que começaram a acontecer, foram realizados nos anos de 1969 e 1970, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Campinas. Hoje estendeu-se por todos os estados, é claro, há 23 anos atrás, lembre-se disso, o livro foi escrito em 1997, portanto há 23 anos atrás. Hoje estendeu-se por todos os estados, digno de destaque pelo trabalho que realizaram e empenho na divulgação da devoção ao Espírito Santo. E ele cita alguns nomes que fizeram parte dessa divulgação aqui no Brasil: Steve Clark, Cardeal Swenens, Dom Cipriano Chagas, Padre Jonas Abib, Padre Eduardo Dougart e a grande e caríssima tia Laura, né? Quem teve a graça de conhecer, eu não tive a graça de conhecê-la pessoalmente, né? Quando eu comecei quando eu voltei para a igreja, a tia Laura já estava no finzinho da sua vida, então eu não tive chance de conhecê-la, né? Eu conheci somente a sua filha, se eu não me engano, né? Que é a Denizete. E aí, irmãos, tem aqui algumas palavras do Padre Eduardo, né? Eduardo Dougart, lá da rede Século XXI, é uma grande potência católica, e graças a Deus. Dizia o Padre Eduardo: nas nossas reuniões procuramos, sobretudo com as Escrituras nas mãos, pregar Cristo e Cristo crucificado, mas também Cristo glorificado, isto é, todo o mistério pascal que se completa com a ação do Espírito Santo em Pentecostes. Gostamos de frisar que é preciso reproduzir em nós esse mistério e relacioná-lo com a vida trinitária, que é a nossa vida desde que recebemos o sacramento do batismo. Ele continua: o que procuramos explicar nos nossos encontros é que o chamado batismo no Espírito Santo é outra coisa não é senão dar-nos conta de que toda a riqueza que já existe em nós, pelo fato de sermos batizados, crismados e alimentados diariamente, se o quisermos, com o próprio Cristo. Né? Portanto, aí como se o Padre Eduardo estivesse dizendo, né? Ó, já está tudo dentro de nós. Então, o batismo no Espírito Santo, ele só vem ressaltar isso, vem trazer para fora, trazer à tona como uma realidade, não como uma teoria. Esta declaração, continua o livro, e outras feitas com veemência e firmeza, tinham o propósito de destruir as fortalezas edificadas pelas palavras maldosas de espíritos contrários, que, levados pela falta de conhecimento, vaidade pessoal e outros argumentos, inconscientemente se colocavam a serviço de Satanás e combatiam ferozmente aqueles que rezavam e estimulavam o Espírito de Deus a manifestar em nosso meio. Irmãos, eu peguei uma fase dessa perseguição, né? E, na verdade, era uma incompreensão que acabou virando perseguição, né? Eu vi assim, de forma ferrenha, padres criticando, né, a renovação carismática. Vi pessoas de comunidade agredindo verbalmente, né, desrespeitando verbalmente o movimento. As pessoas que estavam ligadas, né, naquela época que eu estava voltando, era o boom do Padre Marcelo Rossi. Então, nossa senhora, como eu vi padres criticando o Padre Marcelo, eu vi pessoas dentro da igreja criticando o Padre Marcelo Rossi, e na verdade, irmãos, eu devo muito a ele o que eu sou hoje. Porque se eu sou hoje o pregador que hoje, miserável, de forma miserável, né, eu gosto de falar isso, porque a minha miséria Deus acolheu e transformou em ministério, que é o meu ministério de pregação. Eu continuo miserável, pecador e buscando a santidade, mas eu continuo miserável. E graças a Deus, a misericórdia de Deus me alcança esse miserável. Mas, irmãos, veja, quando eu voltava para a igreja, eu não entendia muito isso. Não entendia isso. Então, eram críticas pesadas, né, ao sacerdote. Inclusive, perto da minha casa, havia uma irmã, né? Existia uma irmã que estava em missão aqui. Nossa, criticava de forma ferrenha a renovação carismática, né? No Jardim Conquista, onde eu também passei um bom tempo em missão, também havia uma irmã que não gostava muito da renovação.
E depois a gente fica sabendo, né, o porquê disso, né, que muitos tiveram decepções lá. Existem vários fatores, irmãos, vários fatores. Mas o principal que o Yusan está falando é o desconhecimento. E isso, irmãos, também até hoje existem padres, freis que desconhecem. Se eles desconhecem, eles não sabem do que se trata, não sabem todo o caminho formativo, a seriedade do conteúdo formativo da renovação. Talvez até saibam, né? Alguns até devem saber, mas ignoram, preferem a perseguição. Por quê? Por quê? Esta é a grande pergunta que a gente sempre faz. Eu sempre fiz essa pergunta, né, no começo do meu caminhar. Eu sempre me perguntava, mas por que esse tipo de perseguição? Não é da igreja? Eu não entendia esse tipo de coisa, irmãos. Não entendia mesmo. Eu era cru, por completo, né? Mas o livro vai assim dar de forma sutil, ele vai dar uma explicada. Escuta só. A maioria dos cristãos, até pouco tempo, tinha uma espécie de receio de cultivarem a devoção ao Espírito Santo, porque imaginava que se o fizessem, colocariam Jesus e o Pai num segundo plano, o que é um absurdo realmente, né? Um absurdo que bem demonstra a inequívoca falta de conhecimento no assunto e revela desinteresse pela busca da verdade. Irmãos, eu preciso fazer um parêntese aqui. O desconhecimento do católico hoje é terrível. Se todo esse povo católico buscasse um pouco mais de conhecimento, né, seguisse um pouco o exemplo de Paulo, né? Eu tenho esta vida por conta de esterco, tenho todas as glórias dessa vida por conta de esterco. O que me basta e que busco é o conhecimento de Cristo. Olha que coisa! Se as pessoas seguissem esse exemplo de São Paulo e procurassem conhecer um pouco mais, né, o movimento em si, inclusive até dentro da própria renovação, tem gente que não sabe o que é a renovação. Desculpa, tem gente que não sabe. Tem liderança que não sabe o que é a renovação. Tem liderança, principalmente aquelas que são mais antigas, aquelas que são de mais tempo de caminhada, fazem questão de ignorar certas coisas, de não acertar certas mudanças. Escuta, você não permaneceu criança a vida inteira. Você amadureceu, o movimento também amadureceu na igreja, com a igreja. Esse é o detalhe. E se hoje tem uma instância de autoridade, de governo e de discernimento que vai nos dando direcionamentos, ainda mais com lideranças laicais, não é um movimento sacerdotal, mas é um movimento leigo, né, coordenado por leigos, organizado por leigos, tem assim todas as suas instâncias de liderança, tem os leigos como líderes ali, e líder, entenda no bom termo da palavra, né, que a palavra líder não é assim muito bem vista, né, dentro da Bíblia, né, mas isso fica para outra hora a gente falar. Mas existem coordenadores que não sabem nem sequer a nova forma de formação da renovação, não sabe nem sequer falar do ciclo carismático. O ciclo carismático sempre existiu, e tem coordenador que não sabe, falou no nome ciclo carismático, poxa, sempre existiu, mas é que nunca fez do jeito lá que entendia que era certo. Eu não culpo vocês, mas está na hora de vocês buscarem amadurecimento, que aliás é um dos assuntos que eu estou tratando no blog. Estou escrevendo já 3 meses, estou escrevendo um artigo no blog chamado de maturidade espiritual. Mas, irmãos, o fato é que se nós formos, por exemplo, falar hoje, né, eu tiro por base lá onde é a minha realidade, né, que é a nossa região de Utinga. Quando nós vamos falar de núcleo de serviço, irmãos, chega a dar ojeriza no povo. Irmãos, o núcleo de serviço sempre existiu nos grupos de oração. É que não levava essa nomenclatura. Só isso. Quando a renovação, então, pelas suas instâncias de discernimento, dentro do padrão formativo da renovação, acabam discernindo um nome, nomeando aquilo que sempre existiu, viram Deus nos acuda. E aí, na verdade, hoje a renovação tenta colocar as coisas tudo nos eixos, mas, irmãos, a renovação não tem autonomia de obrigar ninguém a fazer nada. O problema é o desconhecimento. E aí entra a palavra de Oséias. Meu povo
se perde por falta de conhecimento. Quando saíram do movimento da renovação, decepcionados por desconhecimento ou por falta de formação e informação, falta de participação, falta de tato, de discernimento, falta de zelo, falta de amor, porque tem gente que não sabe corrigir, tem gente que não sabe aceitar correção, tem os dois lados da moeda. E isso já tem há 50 anos. Um movimento que não fosse de Deus não duraria 50 anos, irmãos. E dura 50 anos. Doa quem doer a esses tradicionalistas de plantão que vivem xingando, ofendendo o movimento, que não acreditam no movimento. Eu peço a vocês, encarecidamente, por misericórdia, vá lavar a boca com incenso. Porque o movimento da renovação carismática pode ter pessoas que cometem erros sim, como todas as pastorais da igreja, como todos os outros movimentos da igreja, Legião de Maria, Vicentino, todos eles têm pessoas lá dentro, e onde há pessoas, há incorrência de erro. E aonde há incorrência de erro, eu pergunto a vocês que criticam tanto e que falam tanto de tradicionalismo, o que Jesus em sua tradição falaria? O que São Pedro em sua tradição falaria? O que a Bíblia traz? O que os documentos da igreja trazem? Vai lavar a boca com incenso, meu querido? Vai conhecer o movimento? Ao invés de dar vazão, talvez, à sua frustração por não ter sido aceito dentro do movimento, vai lavar a boca com incenso, vai se dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo, vai fazer uma experiência autêntica de Deus, porque este jeito de ser católico tradicionalista está completamente equivocado, meu querido. Talvez nós não nos encontraremos no céu se você continuar desse jeito. Desculpa. E eu pretendo alcançar o céu sem necessidade de purgatório. Mas se eu fosse agora, nesse momento, eu tomaria um belo de um purgatório no meio da testa. Mas eu espero que nós pelo menos nos encontremos no purgatório, se assim for. Desculpa, irmãos, pelo parênteses. Fechando o assunto, voltemos ao livro. Não se trata de fanatismo. É perfeita a colocação do user, irmãos. Essa explicação é para os dias de hoje. A você que está encontrando dificuldade aí com um monte de dinossauro, com um monte de tiranossauro rex aí, ó, tá aqui. Não se trata de fanatismo nem de doentia insistência pelo Espírito Santo. É dom de Deus. Ser iluminado para enxergar com clareza aquilo que a doutrina cristã coloca à disposição dos fiéis. Fato. O Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Formam um único e mesmo Deus na Santíssima Trindade. Quem vê o Filho, vê o Pai e, por conseguinte, vê o Espírito Santo nele. Ele é o Espírito do Pai e é também o Espírito do Filho. Significa dizer que onde está o Espírito também estão o Pai e o Filho. Jesus disse, vai fazer a citação de João 10:30. Eu e o Pai somos um. João 14:9. Aquele que me viu, viu também o Pai. E São Paulo acrescenta, Jesus é o Senhor. 1 Coríntios 12:3. O Senhor é o Espírito. 2 Coríntios 3:17. Com um embasamento desse, como é que eu não posso dizer que é uma perfeita explicação? Tem gente que erra? Tem, irmãos, tem. Em todas as instâncias da igreja tem gente que erra. Você é perfeito? Para exigir perfeição? Então, faça esse favor para a sociedade e para as suas redes sociais, por favor. Que chega a ser ridículo ver gente vociferando feito um leão, quando na verdade é um baita num gatinho em doutrina. Desculpa. Continua o livro. Vai falar assim sobre as necessidades da vida no Espírito. Irmãos, o Yusan, ele gosta assim de abordar vários assuntos assim para embasar as coisas dele, né? Então ele vai falar um pouco sobre a Trindade, sobre as 3 pessoas divinas, e vai dizer que por misericórdia Deus nos instituiu como morada dele.
Se ele nos instituiu como o templo do Espírito Santo, e onde está o Espírito, está o Filho e o Pai, logo nós somos morada da Santíssima Trindade. Essa lógica que o Wilson aborda. E depois ele vai dizer assim: este fato de sermos morada de Deus convida-nos a cultivar de forma fervorosa a vida no Espírito. E aqui tem uma lógica bíblica. Se vivemos pelo Espírito, andemos também conforme o Espírito. Gálatas 5:25. Exercitando com seriedade os carismas que o Espírito nos confiou. Mais uma vez, como ele sempre tem feito, ele tem dado um olhar particular para os carismas. Né? O que não está errado, mas deveria ter uma outra proporção. Olhar para o doador dos carismas. Beleza? A vida no Espírito, vai dizer o Wilson Franklin, traz à mente e ao coração uma vigorosa inspiração que produz novos impulsos ao trabalho. Deveria. Aqui esse povo que não gosta de compromisso e nem de comprometimento, presta atenção, a vida no Espírito traz à mente e ao coração uma vigorosa inspiração. Uma vigorosa, forte inspiração, além das nossas forças, uma vigorosa inspiração, uma fortíssima inspiração, que produz novos impulsos ao trabalho. Aí nós entendemos como surgem então as novas comunidades de vida e aliança, as novas expressões carismáticas dentro da igreja. Por quê? Por causa desses novos impulsos ao trabalho. Mais ousadia em alguns campos, como no caso da pregação, humildade e realismo em outros. Por exemplo, irmãos, não se via tantas pregações sobre Nossa Senhora como nós estamos vendo agora. Antes da renovação carismática não existia, sequer as pessoas malemar pegavam o terço. Que era principalmente as que são mais antigas, né, que são aqueles católicos lá, já do tempo dos nossos avós, né, mas fora isso, hoje não, irmãos, nós vemos jovenzinhos, usam o terço direito, isso aí fica para outra hora, isso não cabe a nós julgar, não cabe julgamento, usa só para brincar, isso não é problema meu. Eu sei para que existe o terço, eu não sabia também. Eu antes achava que era para usar no pescoço, que era enfeite. Quando eu descobri para que serviu o terço, então hoje eu não vivo sem o meu. Mas é para quem sabe. Quem usa errado, tem consciência ou não? Se tiver consciência, então é perigoso. Se não tem consciência, alguém precisa abrir a boca, e esse alguém é você, de que o terço precisa ser usado de forma correta. É só você abrir a boca e ensinar. Ao invés de ficar apontando de tá errado, tá, você viu, fulano não sabe. Vai lá e ensina. É simples assim. Né? Humildade e realismo em outros, ajudando a purificar iniciativas e atitudes. Por exemplo, irmão, terço nas casas. Né? É claro, terço nas casas. Como manda o figurino, terço, só terço. Grupo de oração, você vai na igreja, meu filho. Grupo de oração, é claro, se não há possibilidade de fazer na igreja, faça o grupo na sua casa com reconhecimento do seu sacerdote. Seu sacerdote precisa estar ciente que tem um grupo de oração dentro do terreno da paróquia dele. Não deixe seu padre acabar engolindo sapo sem saber do que se trata. Né? Tem todo um trâmite aí, certo? Então, para bom entendedor, pingo não ia a letra. Beleza? Atitudes, uma esperança concreta e mais firmemente fundamentada no Senhor. A vida no Espírito causa tudo isso. Seria vigorosa inspiração, ou seja, comprometimento com compromisso em Cristo. Ousadia em alguns campos, principalmente no que diz respeito a ministérios, né, chamados específicos. Humildade e realismo em outros campos, né, em outras atitudes, em outras posturas, com novos apostolados, né, dentro e fora do âmbito eclesial, ajudando a purificar iniciativas e atitudes. Conversão. Uma esperança concreta que Jesus vai voltar. E como eu estarei? Como ele me encontrará?
Não é eu encontrar Jesus, porque ele não está perdido. Ele só se perdeu lá no templo, lá, né? Lá em Jerusalém, lá. Mas ele não está perdido para ser encontrado. Ele nos encontra. Ele nos encontrará na sua segunda vinda. E como eu vou encontrar? E como eu estarei para recebê-lo? Essa é a grande pergunta que precisa permear a cabeça do católico. E fundamentada no Senhor. Bem, o Yusa depois, irmãos, ele vai falar assim que hoje já existe uma compreensão um pouco maior desta realidade do Espírito Santo, das manifestações, né? Nós vemos aí, irmãos, existem vários lives aí que nos mostram essa realidade, né? Só não vê quem não quer, né? Já existe essa realidade. Então, o Wilson vai trabalhar também, falar também sobre que hoje também existem muitos bispos, né? Como o caso de Dom Alberto Taveira, né? Existem padres, como o padre Marcelo Rossi, um deles, Monsenhor Jonas Abib, padre Eduardo Dougert, padre Paulo Ricardo, que todos eles entenderam esse chamado da renovação carismática, entenderam, né, entenderam o chamado, sabem, pastoreiam, são amigos do movimento, né? Eles não podem se declarar do movimento, né? Pelo menos é assim que falam, que não pode se declarar, e eu enxergo que realmente deve ser assim, né? Que eles faziam parte antes de serem sacerdotes, né? Que enquanto seminaristas participavam da renovação, agora eles são da igreja. E a igreja, ela comporta o todo, né? O todo da igreja. Então o sacerdote, se ele for dizer, eu sou da renovação carismática, mas que negócio que é esse? É estranho, sou estranho. A vocação do sacerdote é para a igreja, não é para um movimento, ele ser de um movimento. É claro que aí nós vamos ver aí alguns fundadores, como o padre Gilson Sobreiro, da Fraternidade Missionário Caminho, né, que é fundador, o padre Serginho, né, da Diocese de Campo Limpo, Diocese de Campo Limpo ou de Santo Amaro? Não lembro. Deve ser de Campo Limpo, né? Não me lembro aí. Quem souber, por favor, me ajude. Não sei se o padre Serginho é de Campo Limpo ou eu acho que ele não é de Santo Amaro, acho que é de Campo Limpo, né? Que é lá na Tabuão, deve ser ali do Campo Limpo, né? Quem puder aí nos comentários, me ajude aí. O padre Serginho, que é fundador da Voz dos Pobres. Então, irmãos, o padre Antonello, junto com o padre Pedro Henrique, né, que fundaram lá a Aliança de Misericórdia. Então, irmãos, existem vários padres, bispos que abraçaram a causa, usam a espiritualidade da renovação, né, se utilizam dessa espiritualidade para que exerçam aí os seus chamados de forma particular. E aí, o que o livro vai me trazer? Por outro lado, ele vai trazer uma problemática, o tal do ecumenismo. E, irmãos, para deixar bem claro, ecumenismo dentro da igreja sempre não foi muito bem entendido e por isso causa tanto problema. O ecumenismo, ele implica no respeito e a boa convivência entre as religiões, né? E a Igreja Católica tomou sempre essa iniciativa do ecumenismo, em função dos vários fiéis que foram para outras denominações cristãs ou que saíram, né, da própria igreja, né, para participar de seitas, etc. e tal. Então, existe o ecumenismo, o que ele promove? É aquilo que nos une, é Deus, é mais forte daquilo que nos desune. Então, em Deus nós podemos nos unir, mas não precisa misturar liturgia, culto, não precisa. Ecumenismo não implica mistura de liturgia, exatamente para não dar conflito doutrinário. O ecumenismo é uma convivência sadia e respeitosa entre as religiões que se unem em prol daquele que nos une, no caso, Deus. Então, por exemplo, católico e protestante podem sim orar juntos, fazer um evento juntos, por que não? Não incluindo nada litúrgico. Aí é ecumenismo. Estamos convivendo e quem quiser pular do muro de lá para cá, fique à vontade. Quem quiser pular do muro daqui para lá, problema seu. É assim que funciona, gente. É assim que funciona. O ecumenismo não implica doutrinar a pessoa. Não.
Cada qual convive de forma respeitosa no mesmo ambiente. Isso é ecumenismo. A partir do momento que você começa a enfiar culto no meio, a liturgia no meio, pronto, aí começa a desandar a maionese. Aí é perigoso. A igreja não diz isso. Então o ecumenismo precisa ser bem entendido. Porém, o Iusa vai trazer aqui uma observação sobre o ecumenismo. Então, diante daquilo que eu expliquei, tirem suas conclusões, ok? E caso você tenha dúvida, vai na internet e busca pela origem da palavra ecumenismo e como ela precisa ser vivida na essência. Busca lá. Por outro lado, vai dizer Iusa, o problema do ecumenismo é antigo na igreja, porque é antigo o desejo de unir aqueles que se afastaram do cristianismo católico. Bom, então aí você percebe que a coisa já desanda a maionese aí, né? Não é o intuito de trazer, é conviver de forma respeitosa buscando aquele que nos une, que é Deus. Não é tarefa fácil, muito embora já existem numerosos resultados concretos. É fato que atestam ainda que timidamente uma efetivação do Espírito de Deus operando para que não haja divisões entre os cristãos. E aqui, irmãos, vai trazer aqui uma fala de Dom Cipriano Chagas. E aqui é a fala de Dom Cipriano. Ponto. Ok? Um dos precursores aí da renovação dentro do Brasil. A fala dele é a seguinte: a renovação carismática que é justamente uma ação ecumênica? Não. Entendeu errado. Tem o mérito de ter enfrentado este árduo problema do ecumenismo e de ter já obtido resultados lisonjeiros. Bom, existem aí algumas pessoas que trabalham nesse sentido do ecumenismo, inclusive dentro do estado de São Paulo, até mesmo inimagináveis, e é fato, já alcançamos aí diversas pessoas de denominações protestantes que fazem lives aí junto com missionários católicos, irmãos, e não há problema algum. O problema é quando mistura as coisas, né? Quando começa a misturar as bolas, né? Me perdoem aqui a expressão. Quando começa a misturar aí a maionese. Que aí começa a dar rolo de angu, já não é mais maionese, começa a dar rolo de angu. Quando começa a colocar alguma opinião pessoal doutrinária e aí entorna o cargo. Não dá. Ecumenismo não inclui isso. Não envolve isso. Envolve a convivência respeitosa diante daquele que nos une. Certo? Continua aqui o Dom Cipriano. Católicos e protestantes encontram hoje, nos milhares de grupos carismáticos, se encontram para orar juntos, para glorificar o Pai por meio de Jesus Cristo no amor do Espírito Santo. Fato. Conheço algumas pessoas que inclusive fazem lives aqui pelo Facebook, fazendo esse tipo de união. Sabe, de unidade, né? Melhor dizendo, unidade. Acho que isso aí é melhor unidade. Agora, irmãos, qual o motivo de Deus levantar a renovação carismática dentro da igreja? Se você for ler a história da igreja, nos momentos críticos da igreja, sempre o Espírito Santo suscitou algum carisma específico, né? Santo Tomás de Aquino, São Francisco de Assis, São Domingos de Gusmão. Sempre quando a igreja passa por uma tribulação maior, o Espírito Santo então sempre se move dentro da igreja, sendo ele a alma da igreja, e então ergue pessoas ou carismas específicos dentro dela, para que exatamente esse tipo de conflito ou crise que estão acontecendo, né? Entendam bem aí a crise, com aspas aí, crise, né? Eu não vejo crise, eu vejo mais caótico, apostático e romântico em crise do que católico, apostólico, romano, né? A igreja não está em crise, não, né? Boa tarde, São Antônio, Deus abençoe, seja bem-vindo.
Então aqui o Wilson, ele vai dar alguns desses motivos, ainda que de uma forma muito sutil, ele vai dar alguns motivos. Olha só, para se entender esse despertar dos dons espirituais na igreja a partir da renovação, é suficiente olhar ao redor e perceber a atuação impressionante das forças do mal, que violentamente agem em todos os campos, produzindo uma considerável ruína moral e espiritual, provocando e até exigindo uma urgente e decidida ação divina. Fato. Temos hoje dentro da igreja o tal do relativismo religioso, que tem sido um baita de um veneno, que entrou com a sola da chuteira, com os dois pés no peito de muita gente, inclusive da própria igreja. É o fato. Há um relativismo religioso monstruoso que precisa ser combatido. Certo? E aí, junto com esse relativismo, vem essa ruína moral e espiritual, onde as coisas não são bem assim, onde isso não tem nada a ver. São as frases mais comuns que a gente enxerga por aí. Não, é que a igreja, o fulano disse isso, mas a igreja, não, a igreja é retrógrada, né? A igreja não tem o direito de falar sobre essas coisas, não tem o direito de frase de relativista. Ponto final. Que vai aí dando aí desencadeando, né? Não poderia dizer assim, uma ruína moral e espiritual, como o Wilson está falando, provocando e até exigindo uma urgente e decidida ação divina, como é o caso da renovação carismática católica. Uma das, ok? Não vamos aí monopolizar aí, porque a renovação não é dona do Espírito Santo, não. A atualidade da igreja, em 1997, lembre-se disso, é caracterizada por uma confusão geral. Olha, não parece estar no nosso tempo? Olha, críticas destrutivas, parece ou não parece? Debandadas, o que significa debandadas, para quem não sabe, é as pessoas que saem da igreja. Eu vou ali, na outra tá melhor, ali tem Deus, eu vou encontrar com Jesus lá. Lá eu encontrei Jesus que estava perdido. Desobediência, claro, não tem tanta desobediência assim, né? Só que não. Desobediência a quem? A hierarquia da igreja, a hierarquia de suas lideranças, né? As próprias lideranças de vez em quando fazem essa lambança desobediente aí, né? De serem rebeldes às lideranças da igreja. Rebeliões do clero. Puxa vida, parece que é tão atual isso, né? Desconfianças e dúvidas até sobre os dogmas da divindade e ressurreição de Cristo. Antônio Lúcio, é verdade, irmãos. É verdade. Por que você acha que, é claro, aquele sacerdote teve uma graça estupenda, né? Deus ali foi misericórdia, fez aquele sacerdote o alvo da sua misericórdia, lá no milagre lantiano, na Itália. Lembra-se disso? A Eucaristia vira uma fatia do miocárdio na mão do sacerdote, que era incrédulo, que será que realmente é o corpo de Cristo? E aí Deus se digna dar aquele milagre da transformação imediata da Eucaristia, né, do corpo eucarístico, no seu corpo, sangue, alma e divindade nas mãos do sacerdote. Por que Deus fez isso? Por causa dessas dúvidas, desconfianças dos dogmas. Tem gente aí, tem muita gente boa falando de Nossa Senhora, mas tem muita gente falando asneira por aí sobre Nossa Senhora. Tem muita gente aí falando sobre colocando dúvidas aí sobre a Eucaristia, sabe? Dogmas da divindade e ressurreição de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, da existência do demônio, a teologia da libertação aí, chegando gente, abrindo caminho, abre espaço. A teologia da libertação, enquanto não entrou o marxismo dentro dela, até era uma boa proposta pastoral para a igreja. A partir do momento que começou a entrar o marxismo, a teologia da libertação virou um câncer dentro da igreja. E isso não sou só eu que falo, não. Isso aí é Padre Paulo Ricardo, o próprio Papa Emérito Bento XVI, João Paulo II dizia isso, né? Mas enfim, né? Existe muita gente que não acredita no demônio, né? E o Beato Papa Paulo VI
15 de novembro de 1972, ele disse no seu pronunciamento: aquele que não acredita no demônio, que ele é um ser perverso e pervertedor, enquanto pessoa, foge do âmbito eclesial. Tá me entendendo? Então, se eu não acredito, segundo o Papa Paulo VI, se eu não acredito na existência do demônio enquanto uma pessoa perversa e pervertedora, eu fujo do âmbito eclesial. Ah, Lúcio, eu não concordo com isso não. Se você conseguir, discuta com o Papa Paulo VI. Pelas profecias que se realizam, considera-se que a igreja está atravessando a grande tribulação, vivendo as horas mais difíceis e dramáticas de sua história. Irmãos, eu comungo desta profecia. Eu comungo aí de várias profecias que vieram de uma fonte confiável, como no caso de Nossa Senhora, através do padre Stefano Gobbi, as revelações de Fátima, outras aparições aí que são confirmadas pela igreja. As que não são confirmadas pela igreja, eu prefiro não citar, por zelo, tá bom? Não me leve a mal, não é que eu deixe de acreditar, eu prefiro por zelo não citar. Mas diversas vezes Nossa Senhora nos alertou sobre esse tipo de coisa. Jesus também falou sobre isso em Mateus 24, que haveria um grande esfriamento, né, que muitos estão dizendo aí que é a apostasia. Eu até poderia, irmãos, também usar essa palavra, mas eu prefiro me conter um pouquinho, né? Mesmo sabendo que é uma realidade. Tem muita gente apostatando da fé. E apostatar da fé significa: eu acreditava e agora não acredito mais, né? Eu defendia, era um apologético e agora eu sou um relativista. Não. Isso é a pessoa apóstata. Então existe gente assim, irmãos, existe. E nunca na história, na igreja, teve um contexto de apostasia tão grande como o nosso. Nunca houve, né? Mas ainda assim eu vou me preservar mais um pouquinho. E aí o Wilson continua dizendo assim: tudo isto que acontece em nosso tempo convida-nos a uma observação meticulosa e a uma percepção dos sinais que acontecem em todo o mundo. Aparições de Nossa Senhora, do Arcanjo São Miguel, intervenções de Jesus e do Santo Pai, além de uma notável efusão do Espírito Santo derramando carismas em profusão em todas as partes. Irmãos, nós só começamos a nos atentar a essas coisas, aparições de Nossa Senhora, do Arcanjo Miguel lá em Gargano, por exemplo, intervenções de Jesus e do Santo Pai, e além de uma notável efusão do Espírito Santo, depois de quando? Depois da renovação carismática católica. Sinais que evidenciam a chegada de uma outra época onde a humanidade viverá o amor em plenitude e terá paz interior almejada para realizar sua missão sem a devastadora intervenção do maligno. Bem, eu concordo aqui em partes, mas eu vou aqui ficar no motivo. Então Deus, nesse intuito, levantou a renovação carismática para combater relativismo, para combater essa decadência moral e espiritual da igreja, para esse relaxamento do zelo da igreja, para com a igreja, para com aquilo que é sagrado. Há uma dessacralização dentro da igreja católica de várias partes, de várias instâncias, mas principalmente do leigo. O leigo que tanto brigou para ter sua chance, quando agora a igreja abre a partir do Vaticano II as portas para que o leigo seja igreja na igreja, o leigo começa a avacalhar a coisa. Então há aí uma tendência relativista, um monte de gente apostatando da fé, né? Pior, gente vivendo, dizendo uma coisa e vivendo outra. Nossa Senhora! Isso é terrível, irmãos.
Jesus combateu isso com os escribas, com os fariseus, com os saduceus. Jesus combateu isso de forma ferrenha. E hoje o povo católico parece que esqueceu a Bíblia, jogou a Bíblia pela janela ou rasgou as partes do Evangelho onde Jesus bate de frente com os fariseus em função da sua hipocrisia, do seu contra-testemunho. Poxa! Desculpa, irmãos, mas coisa séria tem que ser falado sério, de jeito sério. E esse é um dos motivos que a renovação carismática católica foi erguida dentro da igreja pelo próprio Espírito Santo. Para que o leigo mostrasse para que ele veio, para que ele quis entrar com os dois pés dentro da igreja. Para quê? Mostra para que agora, tem que mostrar o para quê. É preciso mostrar. Né? Você pode até me questionar falando, Lúcio, mas a gente fica sabendo de um monte de padre, irmão, isso não é problema seu, isso é problema da pessoa com Deus. Faça você sua parte, caminhe você da forma correta. Já falei isso uma vez e eu nunca vou cansar de repetir. Se você sabe o que é certo, faça você. Agora, se você não está fazendo sabendo o que é certo, por causa que os outros não estão fazendo, desculpa, meu irmão, minha irmã, vocês irão responder diante de Deus. Ezequiel capítulo 18, cada um vai responder pelos seus atos. Jesus diz que até as palavras vãs que nós falamos, nós vamos prestar conta delas. As palavras que não levaram ninguém para Deus, palavras que não eram aproveitáveis, que não precisavam ser ditas. Jesus fala que nós vamos ser julgados, nós vamos ser avaliados por essas palavras quando estivermos diante dele. Essa fofocaiada, futricaiada, essa mentiraiada toda aí, vamos nos converter, irmãos, vamos nos converter. Tá ficando chato já isso, viu? Dessa forma, a renovação carismática, o projeto da renovação carismática católica é preparar as pessoas para a chegada do novo tempo, dos novos céus e nova terra. E enquanto isso não acontece, viver com a maior intensidade e experiência de Pentecostes, renovando o coração de cada fiel, acendendo o fervor nas orações, na simplicidade de atitudes, na sinceridade das palavras, numa convivência amiga e fraterna e procurando recriar a atmosfera espiritual das primeiras comunidades cristãs, onde o Espírito Santo não era uma pessoa abstrata da Santíssima Trindade, como é modestamente colocado em muitos compêndios teológicos, muitos sacerdotes, muitos leigos falando aí que o Espírito Santo é só a pessoa da Santíssima Trindade. Pera lá, meu querido, pisa no freio aí, lava a boca com incenso. Mas vida, força, coragem, que vivificava, santifica e impulsiona os fiéis a viverem a verdadeira vida de cristão, porque também só assim as pessoas poderão resistir às investidas do maligno e perseverarem reta e dignamente no cumprimento da missão de sua vida e no cultivo de um fervoroso amor a Deus. Como a renovação carismática católica diz, viver a cultura de Pentecostes. Lúcio, como é que é isso? Viver a cultura de Pentecostes, renovando o coração de cada fiel, acendendo o fervor nas orações, na simplicidade de atitudes, na sinceridade das palavras, numa convivência amiga e fraterna, procurando recriar a atmosfera espiritual das primeiras comunidades cristãs. Era isso que acontecia lá. Mas vida, força, coragem gera isso. Vida, força, coragem. Poxa, a gente vê as pessoas hoje com medo de carregar a cruz. Pelo amor de Deus, né, gente? Não dá, né? Na atualidade, a renovação carismática cresceu tanto, assumiu tais proporções que não consegue vislumbrar os seus limites. Irmãos, hoje a renovação carismática é um fato na igreja. Doa quem doer, aceite quem quiser aceitar. Desculpa, a renovação carismática é uma realidade que não se pode negar e nem tão pouco, se você quiser combater, fique à vontade. Mas não dá para ficar combatendo dizendo que é errada. Desculpa. Poderia dizer que são milhões de pessoas que possuem o dom das curas, das profecias, que primordialmente reencontraram a fé, gravaram no coração de modo indelével a imagem do Senhor. Então, nada mais razoável do que estimular e incentivar estes valorosos
Soldados Carismáticos vai chamar o livro, aplaudindo sonoramente de pé pela brilhante e sobrenatural opção, acolhendo-os com carinho e suplicando em nossas orações para que o Espírito Santo não permita que os fumos de Satanás ou a fumaça de Satanás, conforme as palavras do Papa Paulo VI, obscureça a sua visão de cristãos e permaneçam fiéis, servindo de exemplo e luz para os demais que ainda não tiveram a felicidade de exercitarem os seus próprios carismas e caminharem decididamente na direção da luz de Deus. Sabe, irmãos, eu já disse uma vez, eu vou repetir diversas vezes. A renovação carismática, ela tem erros? Sim, mas são erros que as pessoas cometem. Então, se você que é um agente pastoral, um catequista, um sacerdote religioso, uma religiosa, coordenador de pastoral, de comunidade, me explica se dentro da sua pastoral, dentro do âmbito religioso ao qual você talvez serve ou com você é uma liderança, se aí também não tem gente que erra. Explica para mim. Tem gente que erra? Então, meu querido ou minha querida, por favor, lava a boca com incenso. Não fica falando do movimento ao qual você não faz parte e não participa. Vá participar, vá conhecer primeiro. Depois, aí sim, você pode falar o que você quiser, mas vá participar dos congressos, vá participar das formações, vá participar dos grupos, mas vá participar de coração aberto, deixando que Deus toque o seu coração. Se Deus não tocar o seu coração, você vai estar conhecendo pelo menos um pouquinho. Mas por favor, se você quer conhecer o movimento, conheça o movimento. Vá fazer as formações do movimento. Vá participar dos encontros de aprofundamento. Vá ver as apostilas que o movimento oferece para a sua formação, o conteúdo formativo que eles abordam, a seriedade das pessoas que escrevem tais apostilas, o acompanhamento teológico que nós temos, porque nós temos acompanhamento teológico, nós temos direcionamento espiritual. Erra quem quer. Desculpa, erra quem quer. Ou quem desconhece. Quem conhece, quem sabe, erra. Se erra, erra porque quer errar. Sabe-se lá o motivo que faz você errar. Não interessa, isso para mim não interessa. Mas quem conhece sabe do que se trata o movimento. E não critica. Busca a unidade. Não a desobediência. Não a obstrução de formações. Não força a barra. Não fica destruindo a unidade que foi construída ao longo do tempo. Quem é batizado no Espírito Santo de forma autêntica e conhece a renovação carismática católica, sabe muito bem o benefício que ela é para a igreja, na igreja e com a igreja. Porque se tivesse qualquer coisa que desabonasse o movimento, a primeira coisa a ser manifestada se manifestaria lá no Vaticano, porque o escritório da renovação no âmbito mundial, o ICRIS, está lá. Está lá. Eu não sei qual é o lugar exato lá, mas eu sei que o escritório está lá, debaixo do olhar da igreja, não acima, como também muitos pretendem. Como muitos da renovação gostam de se colocar acima de lideranças, acima das lideranças eclesiásticas, o que é o pior, afrontando o padre, falando mal de padre. Vai lavar sua boca com incenso. Carismático não faz isso. Carismático aponta o erro e ensina o correto. Você quer ser profeta? Aponta o erro. Os profetas do Antigo Testamento apontavam o erro em nome de Deus.
E quando tinha que apontar o dedo no nariz de quem estava errando, apontava também. Não tinha respeito humano, mas tinha temor a Deus. Hoje se tem muito respeito humano e pouco temor a Deus. Hoje existem pessoas falando que são da renovação carismática, sendo que não são. Cuidado, o livro do Apocalipse também diz isso. Dos muitos que se dizem judeus e não são. Cuidado! Gente que fica usurpando o nome da renovação carismática, usurpando. Não se dobra diante das diretrizes do movimento, mas usa toda a espiritualidade do movimento, usa logotipo do movimento, usa as formações do movimento. E aí, meu querido? Eu acho que um pouco de bom senso nunca foi demais. Eu só acho. Então, quando nós não participamos, a gente tem que calar a boca. Quando a gente não conhece, a gente cala a boca. E isso dentro do movimento. Quando a gente não conhece a pessoa, a gente cala a boca. A gente não fala da pessoa se a gente não sabe. Quando a gente não sabe de uma questão, a gente cala a boca. A gente não a fala, não dá opiniões ou observações sem saber, sem ter certeza. Cala a boca. Desculpa, irmãos, falar desse tom. Quem sou eu? Um miserável pregador da periferia de São Paulo falando isso. Mas não sabe? Cala a boca. Isso é ser maduro. Fecha a matraca. Não tem discernimento. Cala a boca. Não fala. Fica quieto. Fica quieta. Mas se você sabe, tem certeza e pode ajudar, edificar, porque a profecia é isso. Nós vimos lá no dom da profecia. A profecia edifica, consola e exorta. Se é para a glória de Deus, fala, profetiza, combate em nome de Deus, dê sua vida. Mas se você não tem certeza, cala a boca, fecha a matraca. Você não sabe da vida do outro? Cala a boca. Mesmo que você saiba, se está errado, vai falar para a pessoa que está errada, incorrida em erro. Não vai falar para terceiros. Isso é discernimento. Isso é maturidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da renovação carismática tem gente fazendo exatamente o contrário. E o movimento não ensina isso. Desculpa, o movimento não ensina isso. Se as pessoas estão ensinando assim, estão ensinando errado, mas são as pessoas ensinando errado e não o movimento. Senhor, nós queremos, Jesus, nessa noite de hoje, encerrar esta transmissão, pedindo, Jesus, um grande batismo no Teu Espírito para toda a renovação carismática do mundo inteiro. Todas as suas instâncias de liderança, de governo, de discernimento, pessoas que estão ali procurando fazer o melhor, e aqueles que não estão procurando fazer o melhor, Jesus, alcança nessa hora e batiza-os com Teu Espírito Santo. Os que estão adoentados agora, Senhor, também os membros da renovação que estão doentes, depressivos, estão com síndrome do pânico por causa dessa pandemia, Jesus, batiza-os nessa hora com Teu Espírito Santo, Senhor. Batiza-os, aqueles que foram feridos, machucados, que foram, Senhor, rejeitados pela renovação carismática na instância das pessoas, na instância de liderança das pessoas, Senhor, quando liderar errado, fizeram errado, corrigir errado, fizeram tudo errado no momento errado, e aí as pessoas começaram a fugir, Senhor, sair do movimento. Alcance essas pessoas também, Senhor, eu vos peço nessa hora, junto com os irmãos que estão comigo online, e também
também aqueles que vão posteriormente, Jesus, assistir a essa transmissão. Eu peço que sejam alcançados pela força do Teu Espírito Santo nessa hora. Batiza-os, Senhor. Batiza-os. Mostra a Tua força, Senhor. Mostra a força do Teu Espírito Santo nessas pessoas. Mostra, Senhor, o Teu poder transformador para essas pessoas. Não para elas sentirem somente, mas para que elas voltem, Senhor. Voltem perdoando com o coração aberto, para perdoar e para voltar com sua experiência, para voltar com o seu testemunho, para voltar para edificar o teu corpo místico que é a igreja, Senhor, dentro deste movimento, se possível, se não, dentro dos seus respectivos movimentos, Senhor, dentro das suas pastorais. Não precisa vir para a renovação, não, fica lá, mas dá testemunho da glória de Deus. Sejam eles, Senhor, cheios do Espírito Santo, como foram os apóstolos e aquelas 120 pessoas no dia de Pentecostes. Sejam elas, Senhor, do mesmo jeito que nós vimos aqui, que causem espanto à mudança de vida, o louvor a Ti, Senhor, que cause espanto à conversão do coração, que cause espanto, Senhor, o comprometimento para com o movimento, para com a igreja, que cause espanto, Senhor, mas que esse espanto também cause conversão no coração, Jesus, que seduza, como diz o profeta Jeremias: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Que essas pessoas sejam seduzidas por Ti, Jesus, através do nosso testemunho. Parafraseando São Francisco de Assis: pregue, se necessário, use palavras. Senhor, faz de nós evangelhos vivos dentro da renovação carismática, independente do ministério, independente da instância de governo que hoje se encontram, né, como estão hoje como coordenadores, não interessa, sejam todos eles, Senhor, batizados, mergulhados no Teu Espírito Santo nessa hora, Jesus. Tu que és o batizador, estou lhe pedindo, Jesus, em Teu nome, batiza, Senhor, toda a renovação carismática católica do mundo, em todas as suas instâncias, todas as pessoas que passaram por ela, Senhor, quer nos encontros, quer nos seminários, quer nos grupos de oração, Senhor. Batiza, Senhor, todas essas pessoas com o Teu Espírito Santo. Batiza, Senhor, batiza no Teu Espírito Santo e no fogo, Jesus. Sopra com poder o Teu poder nessas pessoas, Senhor. Não porque estamos pedindo, mas porque essas pessoas precisam dessa experiência, Senhor, de forma autêntica. Não deixa, Senhor, só o cheiro, da autenticidade na experiência verdadeira com o poder do Teu Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre Ele seja louvado. Irmãos, muito obrigado por terem tido paciência com esse miserável pregador até agora. A você que vai acompanhar posteriormente também esse vídeo, que Deus lhe abençoe muito, que Deus abençoe seu final de semana. Se você vai trabalhar, que tenha um bom e abençoado trabalho. Se você vai curtir sua família, curta mesmo sua família. Não se esqueça da Santa Missa. Se você é do grupo de risco, permaneça em casa, tenha um pouquinho mais de paciência. Se você não é no grupo de risco, vá para a missa de forma presencial, caso a sua paróquia já tenha aberto a missa presencial. Então vá na sua paróquia, participe da Santa Missa, respeitando todos os protocolos que precisam ser respeitados e que foram aí decretados para que sejam respeitados, para que passe logo essa maldita dessa pandemia. Tá passando, eu creio nisso. E você? Eu creio nisso. Creio que está passando já, está embora esse maldito esse vírus. Ele vai, em nome de Jesus, ser erradicado para a glória de Deus. E nós vamos voltar, não ao novo normal, nós vamos voltar ao normal. Vamos voltar. Isso leva tempo, vai custar um tempinho ainda. Mas tenha paciência. Quem a Deus se confia jamais é decepcionado. Então se confia em Deus, tenha um pouquinho mais de paciência. Se for sair, use a máscara, não tire a máscara. Permaneça, não use a máscara no queixo. A máscara é para proteger você e as outras pessoas, mas use ela de forma correta, cobrindo o nariz e a boca, sendo o mais justa possível aqui nessa região, para cobrir tudo, para você ficar protegido e para as outras pessoas também ficarem protegidas. Se você for um cavalo de Troia e tiver com vírus, se proteja e proteja os outros também, ok?
Deus abençoe você, sua vida, e que nós estejamos juntos no coração eucarístico de Jesus na próxima missa que nós participarmos. Deus abençoe.